Pai Celestial, Cristo Redentor, em nome do Senhor, o Senhor dos Senhores, Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, Pai, nesta noite, para Te ouvir. Nós amamos Te ouvir, como a noiva ama ouvir a voz do noivo, a igreja ama ouvir a voz de Cristo. Ajuda-nos mais esta vez. Fala no profundo de nossos corações. Nos conscientize, Pai, da hora em que estamos vivendo. Cada culto é uma conscientização a mais que o Senhor nos dá da hora em que estamos vivendo, acerca da sua segunda vinda. Ajuda-nos a sair daqui nesta noite mais conscientizado da hora em que estamos vivendo e buscar ao Senhor enquanto podemos encontrar. Perdoe nossos pecados, cura os doentes, sara as feridas, salva os perdidos, opera em nosso meio a obra de redenção. Humildemente prostrado ao pé da cruz te pedimos, ajude-nos e abençoa-nos, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. O Senhor é a força da nossa vida, irmãos. Amém. Deus abençoe todos vocês que esforçaram para vir, não é? Obrigado por vocês terem vindo. E vocês que estão em casa, não puderam vir, mas estão aí no computador assistindo pela internet. Deus abençoe todos vocês. Chegou uma perguntinha agora aqui da internet, irmãos, irmã. Durante esse tempo de quarentena, para que não haja superlotação na igreja, a pedido da lei da saúde, não é? Do governo, quem da família pode vir de manhã na escola e à noite, no culto da noite? Essa questão já foi explicada. Quem seleciona isso é a própria família, não é a própria, porque os diáconos não têm condição de saber quem veio e quem não veio. Então é a própria família. Por exemplo, na sua casa tem 4, combine, vem 2 de manhã, 2 à noite, porque aí dá lugar para todos vir. Se os 2 que vieram de manhã da família, os outros 2 que ficaram em casa não querem vir à noite, os 2 que vieram de manhã vêm à noite também, se desejar. Não é pecado, não. Não é pecado, não há problema nisto, né? É um combinado, não é, que se faz entre família. Então, um tratado que se faz entre família, mas a própria família sabe quem veio de manhã. E se quem veio de manhã e os que não vieram não querem vir à noite, venha você. Escapa-te por tua vida, né? O outro diz, eu não quero ir, você faça igual os cristãos nas eras negras, diz a história, eram levados em fila para as arenas, para serem mortos pela palavra, por Cristo. E muitos cristãos, diante dos leões famintos, negligenciava e dizia, não, eu não vou enfrentar isso, eu vou negar a palavra de Deus, vou negar a fé. Houve uma história verídica, eu tenho um livro aqui da história da Era Negra, que um dos guardas romanos que estava ali conduzindo aquela fila de cristãos, ele via cada cristão, quando era lançado na fornalha, um coral celestial, ele ouvia cantando como que cortejando a sua alma ao céu. Ele via uma coluna de fogo pairada sobre aquele mártir. E aquilo aconteceu em seguida, e aquilo convenceu tanto que o cristianismo realmente é a verdadeira religião, que quando um crente daquele decidiu de negar a fé, o guarda disse, então eu vou entrar no lugar dele. Eu vou ir no lugar dele. Eu vejo algo sobrenatural que acompanha todos que entram aí. Você não quer? Eu vou no seu lugar. Amém? Assim é a família.
O fulano não quis, você disse, então eu vou, então é minha vez, de novo. Na quarta-feira não quis, você disse, então é minha vez de novo. Na sexta-feira não quis, você disse, então é minha vez de novo. Não é? Agora, essa seleção faz entre família, é impossível os diáconos fazerem essa seleção. Entre família combina, não é? Para que não haja acúmulo grande, não é? Os anciãos e as crianças já estão decididos pela lei que não deve vir, se estão em risco, não é risco. Risco. Tem muitos anciãos que é mais sadio do que é jovem, mas é ancião que tem, foi bem explicado, né? Que tem problema de diabetes e essas outras coisas, doenças cardíacas, né? Essas outras coisas. Respiratório. Então fica assim, é a família que decide lá quantos vêm de manhã, quantos vêm à noite. Eu quero nos preparar para o arrebatamento. Vamos nos colocar em pé. Abramos nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 7, do verso 1 ao verso 4. A Bíblia Sagrada, amados irmãos, é o documentário de Deus, qual devemos pautar a nossa fé. O advogado, para exercer a boa advocacia, ele tem que trabalhar dentro da Constituição do seu país e os seus códigos de leis que todo dia surge divulgado um a mais, não é? O advogado ele tem que estar atualizado com a Constituição e com as leis que são lançadas pelo Congresso, apoiado e publicado pelo presidente. Para ele ser um bom advogado, ele tem que estar atualizado com as leis do país. E um cristão, para ser um bom cristão, ele tem que estar atualizado com a Bíblia, com a palavra de Deus, que é o código de leis para o cristão, a Bíblia Sagrada. Nós vamos discorrer nesta noite sobre esse episódio da Primeira Guerra Mundial. Nunca nada aconteceu na Terra, na história, irmão Edinho, da humanidade, sem que a Bíblia profetizasse aquilo que iria acontecer. Não há nada, a Bíblia diz que nem uma pulga pestaneja seus olhos, nem uma folha da árvore cai da árvore, sem que Deus saiba, sem que Deus a programe para aquilo. Todos os episódios que aconteceu durante a história da humanidade, tem Bíblia que profetizara que aquilo sucederia. Nós vamos ver aqui o episódio da Primeira Guerra Mundial, que foi em 1914, por aí. Vamos estudar sobre isso para nós termos uma noção, o objetivo desse culto é termos uma noção de que tudo está sob aí embaixo, sob o controle de Deus. Nada que acontece na terra está fora do controle de Deus. E não acontecerá nem 1 milímetro a mais e nem 1 milímetro a menos. Deus tem tudo na palma de suas mãos, controle de tudo. Você diz, meu Deus, por que aconteceu isso? Busque na Bíblia, a Bíblia fala que isso teria que acontecer. Busque nas profecias. Irmão Érico, Deus te abençoe, bom te ver, homem. Olha como ficou um garoto mesmo, bem, né? Simpático não, porque gordo também é bonito, mas ficou, como é que fala? Esbelto, né? Esbelto, né? Parabéns, irmão Érico, está bem de saúde, não está? Bom te ver, Deus te abençoe. Vamos lá, amados. Apocalipse capítulo 7, do verso 1 ao verso 4. João viu isto na série de visões lá na ilha de Patmos. Entre elas ele viu isto também, a Primeira Guerra Mundial. João viu tudo em símbolos lá. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar,
nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente. Esse estava nos ares. Esses 4 anjos que estavam na terra, o irmão Branham disse, Franklin Roosevelt, que viveu de 1882 a 1945, Benito Mussolini. O Frank era um americano, ditador. Benito Mussolini era um italiano, também ditador, de 1883 a 1945 ele viveu. Adolf Hitler, que viveu de 1889 a 1945, austríaco, uniu com os alemães. Joseph Stalin, russo, viveu de 1879 a 1953. Todos os 4 eram contemporâneos ditadores, governantes fortes, anjos para destruir a terra. Aí no verso 2 disse: vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo de Deus, do Deus vivo. Esse anjo é o próprio Deus. E clamou com grande voz aos 4 anjos, Franklin Roosevelt, Mussolini, Adolf Hitler e Joseph Stalin. Clamou, esse anjo do céu proibiu esses 4 anjos da terra destruir a terra, dizendo, clamou com grande voz aos 4 anjos, anjos da terra, anjos maus, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Esses 4 anjos tinham poder bérico na mão, né? Dizendo, pare, não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Quem são servos são os hebreus. A noiva não é serva, a noiva é filho. Eles tiveram que brecar, parar. Houve um grito de pare, que até hoje eles não sabem de onde saiu esse grito, da Primeira Guerra Mundial. E ouvi o número dos assinalados, que o anjo protetor disse para esses 4 anjos maus não destruir a terra, por causa desse número que seria assinalados, que são servos, que são os judeus. O número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos filhos de Israel. Jesus ajude a nós discorrermos dentro disso e sermos abençoados em nome de Jesus Cristo, amém. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nesta lição desta noite, que isto vai trazer para todos nós uma segurança, que em quaisquer circunstância que esteja acontecendo sobre a terra, tem um anjo forte que governa, que fala, que para, que dá a voz de comando. Esse anjo é o Cristo, é o próprio Deus. Na mensagem às 10 virgens, pregada pelo profeta de Deus, se você não tem, procure adquirir. Mensagem pregada pelo anjo de Deus para esta era, William Marion Branham. Nela contém tudo, revelações da Bíblia que nós, seres humanos, precisamos estar familiarizados. Mensagem às 10 virgens, parágrafo 89, e nós vamos até o parágrafo 111. O profeta começa dizendo: agora qualquer um sabe que ventos na Bíblia significam guerra e batalha. Lembre-se que aquele anjo que desceu do céu, ele veio para parar os ventos. Aqui acabamos de ler. Ventos na Bíblia significa guerra e batalha. O próprio diabo é a potestade e o príncipe dos ares, diz a Bíblia. Então vamos lá, parágrafo 91. Agora ele conta o episódio baseado na história. O profeta usou três armas. Um verdadeiro profeta de Deus, um verdadeiro pregador do Evangelho, ele não é uma Maria vai com as outras. Ele não fala coisa aéreamente. Um verdadeiro advogado, um verdadeiro médico,
Ele não pode falar coisa aéreamente, senão ele cai em descrédito. Se ele mentir para um paciente, o pregador mentir para a igreja, ele cai em descrédito. Um verdadeiro cristão, um pregador, ele é criterioso naquilo que coloca diante das pessoas. Então o irmão Branham usou 3 armas, 3 colunas, 3 formas para trazer sua mensagem: história, Bíblia e revelação. Coisas como esta que estamos lendo, ele pegou o livro de história para checar, para poder falar para nós datas, episódios, sem chocar com a história, porque trata-se de história. Ele usou vários livros, entre eles ele disse: a Guerra Mundial, o livro é o Declínio da Guerra Mundial, volume 2, página 44 do livro O Declínio da Guerra Mundial. Ele puxou, leu, ele era muito estudioso, para trazer para nós. E ele disse: agora em 1914, o mundo inteiro estava marchando para a Alemanha, para a Primeira Guerra Mundial. Isto é correto. O mundo inteiro para uma guerra mundial. E você observou que isto foi uma coisa estranha que aconteceu ali? E assim então todos que estavam marchando para a guerra, você sabe, lembra disto, em 1914. Agora não é isto estranho, está no livro Declínio da Guerra Mundial. Eu tenho os volumes dele, volume 2, mais ou menos, na página 44. Eles não sabiam e até hoje não sabem quem parou aquela guerra. De onde saiu a voz de comando? O general Chrysler disse que ele nunca deu fim a tal coisa. Ele nunca mandou a guerra parar, que ele era o general comandante. Mas de repente ela parou e ninguém sabe por quê. Aí acabamos de ler: os 4 anjos maus da terra, Mussolini, os ditadores, Adolf Hitler, Joseph Stalin, gana de sangue. De repente uma voz, um anjo do céu desce rasgando e manda parar. E confundiu os ouvidos dos soldados que estavam em campo de batalha. Eles entenderam que era a voz do comandante lá do quartel-general mandando parar. Eles na mesma hora desbaixaram as armas e voltaram para o quartel-general. O general disse: quem mandou vocês vir? Ouvimos uma voz. E não parou só nisto. Eles não sabem até hoje quem mandou parar. Ninguém sabe por quê. Eles estavam lutando. Aqui veio ao front, estavam tudo terminado. A guerra havia acabado de um minuto para o outro. E eles já haviam até assinado um tratado de paz. Levou eles, os comandantes, a assinar um tratado de paz sem nem saber o que estava assinando. Não sabendo o que havia acontecido. Algo fenomenal aconteceu ali. Apocalipse 7 se cumprindo. Agora naturalmente aquilo levaria 1 dia ou 2 dias para esclarecer tudo isso. Eles não sabiam, porém vamos ver isto rapidamente e tocar nos pontos mais sobressalentes. Quem foi que parou? O profeta diz: foi Deus quem a parou para cumprir sua palavra. Foi aquele anjo quem a parou. Aqueles anjos saíram com armas destruidoras para destruir, aqueles 4 anjos ditadores, para destruir o mundo inteiro. Porém outro anjo desce do céu e disse: espere 1 minuto, não está na hora ainda não faça isto. Temos que selar estes servos do nosso Deus em suas testas primeiro. Ainda tem lá 144 mil hebreus, que são meus filhos. Eu não posso parar com a história agora não. A história deve prosseguir mais uns anos, até eu atingi-los, salvá-los.
Quem governa a história não é os generais, não é os ditadores, não é Roosevelt, não é Mussolini, não é Adolf Hitler, não é Joseph Stalin, não é PT, não é PMDB, não é partido. Quem governa a história é Deus. Oh, amados, e nós temos esse governo dentro de nós. Aleluia. Aquilo foi simplesmente no rompimento do Pentecostes ainda, em 1906, 1914. Pentecostes rompeu em 1906 e ali era 1914. Já pensou se tivesse parado ali? Não teria desenvolvido o Pentecoste, a era pentecostal, e muito menos teria desenvolvido a era a qual estamos vivendo. Onde estaríamos nós, gentios? Não é isto? Nesse tempo, quantos de vocês sabem? Tem algum pentecostal dos velhos tempos aqui que recorda aqueles dias lá atrás da Primeira Guerra Mundial? Claro, quando nos tempos primitivos o Espírito Santo havia apenas começado a cair ali. E o povo começou a receber o Espírito Santo, e a falar em línguas, e a orar pelos enfermos, e assim por diante. Apenas começou a acontecer ali a era pentecostal. Por isso não podia parar. Os ditadores queriam parar, acabar com o mundo naquela primeira guerra. Mas o governo geral, que é Deus, disse: não está na hora ainda não. Quieta. Pare. Pendure as armas. Pendure as armas. Oh, amados, isso já deve nos levar a entender que quem é o comandante geral é Deus. Aleluia, vamos dizer aleluia. Deus está no comando da coisa. Pode vir general de 10 estrelas, sei lá quantas estrelas é o máximo, é 5? 5 estrelas, não é? 5 moedinhas, 5? É 5 estrelas, 4? 4 estrelas? 5 é coronel? Como é? É 4. Comando máximo, 4 estrelas. Pode vir, mas eles todos têm que estar submissos ao comandante geral, queira ou não queira. A voz saiu que até hoje eles não sabem de onde veio a voz de comando mandando parar. E quando mandou parar, houve um desânimo nos soldados lá no campo de batalha. Eles voltaram todos desanimados a batalhar. Houve um ânimo nos governantes para assinar o tratado de paz ali, sem saber o que estava acontecendo. Por quê? Deus nos anima no que é correto e nos desanima no que é incorreto. Deus está no comando de tudo. Não temas, povo de Deus. Aleluia. Agora observe você. Ela parou em 11 de novembro, às 11 horas da manhã. 11 horas da manhã e 11 minutos. 11. No declínio primeiro, no 11º mês do ano, no 11º dia do mês, na 11ª hora do dia, 11 de novembro, às 11 horas e 11 minutos. Deus tem a sua matemática. Recordam vocês então que Jesus falou a respeito disto? Saiu, ele falou da 11ª hora, 11, né? Os trabalhadores da 11ª hora. Saiu para trabalhar na vinha em determinada hora, recebeu um dinheiro, e o outro seguiu. Aquelas eram as pessoas da 11ª hora, que vieram por último, que somos nós da última era. Isto correu, ali estão eles, e o povo da 11ª hora que foi retido lá atrás, agora está chegando a hora para eles entrarem, e eles estão reunindo aqueles judeus para formar uma nação. Eles estavam espalhados ao redor de todo o mundo, desde o Irã, diferentes lugares que eles nem mesmo sabiam que Jesus estava na terra, nunca souberam nada a respeito do Novo Testamento ou qualquer coisa. Os judeus espalhados pelo mundo todo não sabiam nem sua origem, de que tribo que eram, porque durante
2000 anos que eles ficaram destituídos da terra deles, Roma queimou os registros, nenhuma tribo, nenhum judeu sabe que tribo são. Porém, houve um chamado, e no dia 7 de maio de 1948, eles ouviram o chamado e estabeleceram em sua pátria, como a nação, tendo a sua própria bandeira, sua própria moeda e seu próprio governo. Quem os trouxe? A Bíblia, os profetas da Bíblia diz que eles viriam em asas de águia. Diz a história que aqueles rabinos de barbas brancas, conhecedores dos pergaminhos, quando os filhos deles diziam: papai, nós vamos para a nossa pátria, a Bíblia, para os profetas dos pergaminhos, dizem que nós vamos voltar em asas de águia. O velho rabino dizia: aí está a águia, o avião, as asas de águia. A Bíblia é escrita em símbolo, em parábolas, em enigmas. Aí está a águia, vamos entrar. Diz que aqueles judeus entravam nos aviões gritando: Alá, 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 alegria por estar no cumprimento das profecias dos profetas, que eles voltariam para a sua pátria em asas de águias. E agora você pode olhar a revista Life e outras mostrando as fotos deles retornando, os judeus. O profeta pregou isso em 1960, eles voltaram em 48, então fazia pouco tempo, eles ainda estavam voltando. Não disse Jesus isto? Quando virdes a figueira brotar, os judeus sempre têm sido a figueira, não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. E agora eles já estão de volta, os judeus, já são uma nação, já tem seu próprio dinheiro, sua própria bandeira e tudo mais, e é reconhecido nas Nações Unidas. Eles são uma nação. Ela, a nação judia, está estabelecida, ela está pronta. Agora, pronta para quê? Para o anjo selar. O anjo disse lá: espere, não destrua a terra, tem que vir ser selado, marcado, os meus servos. E o profeta está mostrando o cenário agora, dizendo: agora está nos seus lugares. Agora eles estão lá, prontos para esperar Apocalipse 11, os dois servos, os dois anjos, Moisés e Elias descerem e marcarem em suas testas a marca do Messias. A plataforma agora está pronta. Mas para Deus descer e marcar os servos, que são os hebreus, primeiro Ele tem que levar sua noiva embora. Amados, a hora é mais tarde do que pensamos. A plataforma lá que o anjo disse barrou a Primeira Guerra Mundial para esperar o servo ser marcado na testa. Testa quer dizer mente, você crê com a mente. Para marcar o servo, primeiro ele tem que tirar a rainha embora daqui. Se a plataforma lá está pronta, eles estão na pátria, é uma nação firme. O que está impedindo ele descer lá com seus anjos? Dois anjos, Apocalipse 11. É a noiva sair de cena. Oh, amados irmãos, a hora é gloriosa demais, aqui estamos vivendo. Não é hora de andarmos amedrontados, de cabeça baixa, com medo de coisas. É hora de aleluia e glória a Deus. É hora de arrebatamento. Oh, aleluia. Não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Agora eles estão lá de volta. Já são uma nação, já tem seu próprio dinheiro, sua própria bandeira e tudo mais, e é reconhecido nas Nações Unidas. Eles são uma nação, ela está estabelecida, ela própria, a nação judia. Agora pronta para quê? O selamento dos 144 mil. Agora entremos nisto um minuto, de Israel. Aqueles judeus, não um grupo aqui de Wall Street. Os judeus que serão selados, irmão Brandes, não são esses trapaceiros aqui da Wall Street, dinheirista, os judeus que estão lá nos Estados Unidos, que está sempre trapaceando e roubando e tudo mais.
Eu quero dizer os verdadeiros judeus, claramente os verdadeiros judeus que guardam os mandamentos de Deus ali. Nem todos os judeus são o Israel de Deus. Leia Romanos capítulo 11. Nem todos são judeus, são verdadeiramente o Israel. A palavra Israel é nome redentor de Deus. Agora os verdadeiros judeus estão se reunindo na Palestina novamente. Isto é exatamente o que o profeta disse. Como Ismael e Isaque estavam agarrados no pescoço um do outro, sempre brigando pela primogenitura, predisse que eles estariam ali nos últimos dias, e ali eles se estabeleceram. Ismael aqui mesmo, e mais ou menos uma quadra aqui da cidade, e ali está Isaque, ambos maometanos e judeus, lutando um com o outro numa terra de ninguém. Estamos vendo isso, os palestinos e os hebreus lá lutando. Ismaelita, Ismael, Esaú e Jacó. Ismael e Isaque. Sempre essa batalha esteve travada. Maometanos e Israel, palestinos e Israel, tão pertinho. Eles nasceram do ventre da Rebeca já desse jeito, pertinho um do outro, lutando pela primogenitura. Todo tempo eles herdam essa batalha. Palestina e Israel lutando, bombardeando. É uma guerra travada dia e noite. Mas quem venceu lá no ventre da mãe Rebeca, quem venceu foi Jacó. Quem vence é o verdadeiro Israel. Jacó foi mudado para Israel. Deus não tem compromisso com Ismael. Ismael veio da Agar. Deus não tem compromisso com Esaú. Desde que eles estavam no ventre, Deus já decretou: amei Jacó e aborreci Esaú. Deus não tem compromisso com o palestino, Ele tem compromisso com o hebreu. Deus não tem compromisso com virgem nécia, Ele tem compromisso com a noiva, é com a igreja, é com os revelados, é com você, é com você. Alegra-te, ó igreja. Estamos tendo nossos últimos cultos. Anote aí na Bíblia. Se você não agarrar isto, você está perdendo o seu tempo. Os últimos ensinamentos. Eles estão pertinho do outro até hoje, brigando. Maometanos e judeus, lutando um com o outro, lá naquela terra. Mas a terra não é dos palestinos. A primogenitura nunca foi de Esaú. Já visto que eles não valorizaram. Nunca foi de Esaú, foi de Isaque. Agora, para vermos se esta mensagem que temos está conectada com isto ou não, a mesma hora que Israel foi registrado para ser uma nação, foi a mesmíssima hora, o mesmíssimo dia, o mesmíssimo mês, tudo mais. Eu estava no Gainesville, Indiana, quando aquele anjo ali apareceu para mim e me enviou para o campo com isto. Depois dele ter me encontrado lá embaixo no rio Ohio e ter me dito que aconteceria, que a mensagem que eu pregava prepararia a noiva para a segunda vinda. Então ele me comissionou 11 anos depois daquela luz lá no rio Ohio, a mesma hora que Israel foi registrado como nação, ele me comissionou ali. Está tudo conectado. Aleluia. Vejam, o anjo do Senhor está na terra agora, vem para os gentios. Ele está se movendo ao redor, preparando tudo para a vinda do Senhor. E são os mesmos anjos que ouviram a transgressão quando eles desceram até Sodoma e encontraram, disseram: descemos para ver se estas coisas que ouvimos, se elas são assim. Você se lembra daquilo? E um anjo desceu. Desceu 3 anjos, lembra lá em Gênesis? Um permaneceu com Abraão, o eleito. Sodoma estava ali embaixo.
e Ló estava em Sodoma. E 2 anjos desceram ali e pregaram para eles, os sodomitas, e trouxeram aquele pequeno grupinho, Ló e sua família. Virgem Nécia, vem, correto? Mas o anjo, que era o Elohim, o próprio Deus, permaneceu com Abraão. Estes anjos, os outros anjos que foram a Sodoma, pregaram aqui embaixo. Um é Billy Graham moderno e os outros tirando-os para fora. Mas o anjo que estava com Abraão tinha as suas costas voltadas para a tenda, e ele disse: Abraão, onde está sua esposa Sara? Ele conhecia os segredos ocultos da vida das pessoas. Como ele sabia que ela era casada e Abraão era casado, como ele sabia que ele tinha uma esposa, e como ele soube o seu nome e que o nome dela era Sara? Disse: ela está na tenda atrás de ti. Ele disse: bem, eu te fiz uma promessa. Vem quem era o anjo? Eu te fiz uma promessa, era o próprio Deus. Eu vou te visitar de acordo com o tempo da vida. Sara terá este filho. E Sara, na tenda atrás dele, riu consigo mesmo. E o anjo Elohim, com as suas costas voltadas para a tenda, diz: por que Sara riu? Veio o sinal que ele deu à igreja eleita, conhecer segredos ocultos da vida das pessoas. E eu pergunto: porventura o anjo que veio ao crente Abraão hoje não tem as mesmas características de revirar as costas para a audiência e dizer: a irmã está com vestido amarelo, com uma blusa assim, ela está com problema tal e tal, mora na rua tal? Não é isso que temos visto hoje novamente no ministério do anjo que veio ao crente Abraão? Não há como errar. Temos que ser incrédulo demais para errar o alvo. Só ler a história que você descobrirá. Na mesma hora em que os anjos vieram aos sodomitas, veio a Abraão. Aleluia. E o profeta está dizendo aqui: o anjo Elohim, próprio Deus, ministério do Filho do Homem, Cristo em um profeta para nós hoje. Os outros foram a Sodoma, para quê? Fazer campanha para ganhar os sodomitas. E aí o profeta prossegue aqui no parágrafo 107. Temos esses grandes ministros que estão cobrindo o mundo aí fora, são os anjos para Sodoma. Depois que Billy Graham recebeu o Espírito Santo, são anjos de Deus, viu? Anjos de Deus. Os anjos que vieram lá, os 3 anjos, todos 3 eram de Deus. Um era o próprio Deus. Ele não podia vir aqui. Esse é seu campo ali, e ele o reconhece. O Billy Graham, no campo aí do mundo da religião moderna. E Deus o está segurando ali. Billy Graham sendo um dos anjos que desceu ao mundo da religião moderna. Ele está no posto seu dever. Deus comissionou ele para isto. Ele tem um ministério para isto. Esses anjos da era de Laodiceia são anjos de Deus. Sim, você diz: o pastor fulano da igreja A, B, C. Sim, são anjos de Deus. Eles são comissionados por Deus para o ministério, para os laodiceianos, como vieram aqueles com o ministério comissionado para os sodomitas. Deus está segurando ali, vem com aquela pregação intelectual. Por isso que eles têm que ser muito profundamente estudado em seminários e mais teologia, porque a pregação dele é para os intelectuais, trazendo para o povo uma fé intelectual. Porém, fé intelectual não transforma ninguém. A pregação daqueles 2 anjos só trouxe fé intelectual para Ló e sua família. Ele não transformou a Ló. Porém, a pregação de Elohim era uma pregação espiritual. E a pregação espiritual daquele anjo que ficou com Abraão, a mensagem foi poderosa, que não trouxe simplesmente uma fé intelectual, mental, mecânica, mas trouxe uma fé espiritual. E aquela fé transformou Abraão e Sara.
pregação intelectual só faz das pessoas meras religiosas, mas pregação espiritual transforma. Oh, aleluia! Aleluia! Mas ele está. O que os anjos para os laodiceanos estão fazendo? João Branham cita o saudoso Billy Graham da época, Oral Roberts, e Telly Osborne e tantos outros, que no Brasil nós citaríamos vários também. Anjos aos sodomitas. Ele está tentando sacudir Sodoma, tentando sacudi-la, oferecer graça àquela virgem nécia. Billy Graham, os anjos de hoje, vamos dizer Brasil, estão tentando sacudir o Brasil. Você liga o rádio, eles estão lá pregando, dizendo: o Brasil precisa de um avivamento, o Brasil precisa de uma sacudida. São anjos. É o mesmo ministério daqueles 2 anjos que foram a Sodoma para sacudir Sodoma, salvar Sodoma. Mas eu vos pergunto, eles conseguiram salvar os sodomitas? A mensagem dele era intelectual. Mensagem intelectual não transforma ninguém. Tiveram que sair correndo de lá porque o sodomita queria usá-los com homossexualismo. Porém, o anjo que ficou com Abraão, a obra dele não foi pelas metades. O anjo que veio, a noiva, o ministério dele tem transformado nossas mulheres, nossos homens, nossas famílias. Mulheres que viviam a vida imunda, esse ministério do Elohim tem transformado vidas. O 7º anjo não é Elohim, mas o ministério que ele ocupa é o ministério de Elohim, do Filho do Homem, de Cristo. Ele é um homem como eu, como você, mas o ministério que ele ocupa é o ministério de Elohim, do 7º anjo, Filho do Homem, de Cristo. Aleluia! O que os anjos para Sodoma estão tentando? Estão tentando sacudi-la, fazer grandes avivamentos. São avivamentos intelectuais, carnais, que muitos crentes da mensagem ficam impressionados. Oh, que igreja que o povo dança, baila, mas é tudo carnaval. Carnaval. Tem nada de espiritual. Cristão não se impressiona com o ministério dos anjos de Sodoma. Cristão impressiona com o ministério de Elohim. Eleito não chama atenção com o ministério dos anjos de Sodoma. Não, ele não copia. Tem que usar as revistinhas deles. Culto da família, vai ver a revistinha dos anjos de Sodoma. Eles é para Sodoma, são anjos, mas é para Sodoma. A revistinha para o anjo que o Elohim trouxe é essa aqui, ó. É essa aqui, ó. Ame isto. Ame o recado de Deus. Isso é que prepara crente para a transformação. Mas aqui estava Abraão e sua classe, e Jesus disse, lá em São Lucas 17: como foi nos dias de Sodoma, assim também será na vinda do Filho do Homem. Eu ouço essa colocação pelos pregadores desde criança. Desde meus 5 anos de idade eu frequento as igrejas. Aceitei a mensagem com 13 anos de idade. Mas desde criança eu ouço o pregador pregar: como foi nos dias de Sodoma, como foi nos dias de Noé, será na vinda de Cristo. Só que eles olham só de um lado da moeda. Eles afirmam como foi nos dias de Sodoma, como foi nos dias de Noé. Eles reparam só a imundície que havia nos dias de Noé, a imundície que havia nos dias de Sodoma. Mas eu pergunto, vamos ver o outro lado da moeda. Nos dias de Noé tinha um profeta, e Jesus disse: como foi lá, seria aqui. Cadê o profeta? Nos dias de Sodoma tinha um profeta na terra, Elohim. Cadê o nosso profeta? Se a Bíblia se cumpre, tem cumprido os 2 lados da moeda. Cadê o profeta? Senhores reverendo, leia a Bíblia direito. Pare de interpretar de qualquer jeito.
Como foi nos dias de Sodoma, como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem, nas nuvens. Então é assim, se Deus, Jesus, que foi Jesus falando, lá em São Lucas 17. Se ele disse que seria assim, vírgula por vírgula. Havia pecado nos dias de Sodoma, sodomismo. Dias de Noé também. Tudo bem, esse é um lado da moeda, mas vamos puxar o outro lado da moeda. Cadê o profeta? Os dias de Noé tinha profeta na terra, era Noé. Os dias de Ló tinha um profeta na terra, era Abraão. Elohim estava com Abraão. Cadê o profeta? Oh, a Bíblia está mentindo. A lei e os profetas duraram até João. Profetas da lei. Leia a Bíblia direito, por favor. Profeta da lei para cá veio os profetas da graça. Jesus foi o primeiro dele. Mateus 23:32, Jesus chegou no cenário e diz: eis que eu vos envio profetas na dispensação da graça. Leia a Bíblia direito. Vem, aqueles anjos estarão aqui na terra fazendo a mesma coisa nesse dia. Os dois para os sodomitas, não era dois símbolos, mas são vários hoje, milhares até. São anjos de Deus, por isso você deve respeitá-los. E um pregador, seja de que religião for, você deve respeitar, é um anjo de Deus. Como aqueles anjos que vieram ao sodomita eram anjos de Deus. Deus permitiu eles vir, sabe para quê? Para cegar, confundir os sodomitas, para os sodomitas não crer no evangelho do Elohim. Ministério de anjos para cegar. Porém o Elohim não veio para cegar eleito, ele veio para iluminar os eleitos. Sétimo anjo não veio para cegar, confundir. Confundir é cegar. Ele veio para trazer a luz, para iluminar eleito. Abraão, por receber Elohim, ele se tornou um crente iluminado, e por fim transformado, e por fim pai das nações. Mas Ló, por receber aqueles anjos para cegar, ficou cego, e toda a sua família, sua própria esposa, pereceu. Vamos ler a Bíblia na ordem que ela foi escrita, e você vai entender muita coisa. Para que um profeta? Para nos ensinar a ler a Bíblia. Obrigado, Jesus, por esse ministério. Aleluia, tem que fazer. Veja, Jack Schiller e todos aqueles grandes homens missionários, homens ali que tem, esses evangelistas, eles têm que fazê-lo, porque eles estão agindo, agitando. Eles nunca fizeram milagres ali, alguns como cegar as pessoas. Mas a pregação do evangelho os deixa cego, a pregação do evangelho aos sodomitas. Assim diz a Bíblia. Agora, em 1914, o mundo entrou em uma guerra, e desde então eles não têm estado em paz, desde lá. Constantemente entrando, e eles estão fazendo a mesma coisa ainda. Guerra fria, guerra literal, acabou entre aspas, mas prossegue a guerra fria. Família contra família, nação contra nação, guerra fria, guerra psicológica, que é a pior que existe. E o que eles estavam fazendo? Detendo. O que o anjo fez lá onde lemos em Apocalipse, deteve. Só Deus tem a misericórdia, detendo aquela grande coisa que eu vi na visão, a coisa toda vem a ser destruição, detendo a atômica, detendo as guerras, para que não destrua a si mesmos até que a coisa tenha entrado nos seus lugares, até que Israel retorne e se restabeleçam. Então a mensagem irá para Israel, e ela será selada à nação, os judeus, os 144 mil, com aquele selo do Espírito Santo, vem, depois que os gentios são chamados para fora. O povo, pelo amor do seu nome, será chamado para fora, os gentios. Quem são os gentios que serão chamados para fora? Todos os gentios. Assim como nem todos judeus são o Israel de Deus, nem todos os gentios são os gentios de Deus.
Há uma seleção dada por próprio Deus, os quais nesta era aqui são chamados. Então Israel recebe uma mensagem de apenas 3 anos e meio e se identifica com ela e vai embora. Aí Deus libera. Agora vocês, anjos, destruidores da terra, pode apertar o botão. Está tudo na mão deles. A bomba atômica, quase todas as nações têm seus arsenais atômicos, e controlado por homens sanguinários, generais revoltados. Eles estão com o dedo coçando, vontade de apertar o botão para o foguete voar no ar, com a bomba já tudo cronometrada para explodir a nação tal, e a nação de lá com outro foguete com a bomba programada para explodir a nação de cá, tudo com nervo na flor da pele. Por que ainda não aconteceu? Sendo que nem cristãos a maioria deles são. É porque o anjo de Deus está detendo. Qual o versículo? Verso 2 de Apocalipse 7. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo de Deus, e clamou com grande voz aos 4 anjos da terra, a quem fora dado o poder de danificar a terra, dizendo: não danifiques a terra, pare, espere, eu ainda tenho eleitos na terra, eu ainda tenho filhos que precisam ser restaurados pela minha palavra. Eu tenho lá meus últimos israelitas, benjamitas. Na mensagem O Selo de Deus, o profeta comenta quase a mesma coisa. Ele fala sobre mensagem. Eu li a mensagem às 10 virgens. As 10 virgens, eu li do parágrafo 93 até o parágrafo 111. Aí você liga, pode escrever aí ao lado de Apocalipse 7, essas 2 mensagens. Agora o Selo de Deus, 271 até o 277. Só para confirmar. Observem, eles saíram todos, os ventos vindo ao mundo, armas, ventos é guerra, armas modernas para destruir até exterminar tudo em uma guerra mundial. 1914, a Primeira Guerra. Mas de repente parou tudo. Apocalipse 7, de Apocalipse, viu o 4º anjo descendo com as suas armas, barrando as armas destruidoras. Veja, e disse: retenha os 4 ventos. Ventos é guerra. Retenham isto, pare, porque os judeus não estão no lugar certo ainda. O bom Branco disse: glória, Deus vela sobre seus eleitos. O homem pode ter o queixo grande, dizer: eu faço, eu destruo, eu mato, eu firo. Deus disse: você só faz se eu permitir, rapaz. Aqueles 4 generais ditadores, quando a história dos homens mais sanguinários da terra, quando cito o nome de Frank Roosevelt, de Benito Mussolini, de Adolf Hitler e de Joseph Stalin, todo mundo arrepia o cabelo de pânico da vida daqueles homens, o terror que eles implantaram na terra. Porém eles teve que frear diante do anjo do céu, dizendo: pare, vocês estão com a estratégia da Primeira Guerra tudo armada, todo o arsenal armado, porém respeite a voz de comando, pare. Naquela hora os soldados deles que estavam no campo de batalha perderam a coragem de batalha, eles voltaram todos para o quartel. Os generais disseram: para que vocês vieram? Eu não mandei parar. Mandou, ouvimos uma voz de comando mandar parar. E naquele momento os governantes já tinham assinado o tratado de paz e teve que parar. Houve uma voz maior. Amados, dá vontade de ler com vocês agora, aqui em Isaías capítulo 40. Abra sua Bíblia. Você aí em casa, abra sua Bíblia aí em casa também, Isaías 40. A voz de comando pertence a Deus. Aleluia. Aí você lembra de Isaías capítulo 40, para você conhecer a biografia desta voz de comando. Sabe quem é ele? Verso 22 a seguir, Isaías 40, verso 22. Referindo-se a esse anjo forte,
comandante geral de todo o sistema da terra. Sabe quem é ele? Isaías 40, verso 22, descreve a biografia deste anjo forte. Ele é o que está sentado sobre o globo da terra. Ele está sentado em cima do globo. A terra é um globo. Pensa, faz um quadro na sua mente. Ele, o grande anjo forte, Deus, assentado bem assim. Eu não vou sentar aqui que quebra, né? Mas ele está sentado em cima do globo da terra, assim, comandando tudo. Ele vê de lá, vê de lá, vê de lá, vê de lá. Ele vê toda a terra, a rotação, a traslação, todo o sistema. Ele está sentado como comandante geral. Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores, nós seres humanos, são para ele como gafanhoto. Quem é Mussolini? Quem é Hitler diante de Deus? São para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina. Esse Deus é pequenininho, não é? Os céus para ele estende como um pano, uma cortina. Esse grande céu que você viaja dia e noite debaixo dele e não vê o fim, Deus estende ele como cortina. Quando ele criou, ele estendeu isso como uma cortina. A dona de casa estende. Esse é o tamanhozinho desse homem de comando. Esse é o tamanhozinho desse anjo forte que mandou Mussolini parar. Irmão, entenda quem é o nosso Deus. Toda a honra, toda a glória, todo o poderio está nas mãos dele. Creia nele e tu serás curado agora, minha irmã. Tu serás curado agora, meu irmão. Se você crer que Deus barra essa enfermidade, a cura é sua. Agarre esta bênção. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Abre, enrola e desenrola os céus, o grande céu. Parece uma brincadeira, não é? Mas é o que ele é. Verso 23, prossegue descrevendo a biografia dele. O que faz voltar ao nada os príncipes. Cadê Hitler? O grande imponente Hitler matou o judeu, que não foi brincadeira. Sabe o paradeiro dele? Até hoje os historiadores não constataram o paradeiro do Hitler. Os Estados Unidos soltou uma bomba chamada Arrasa Mundo e explodiu o esconderijo de Hitler, que nem os ossos dele se acharam até hoje. Voaram no espaço. O que faz voltar ao nada os príncipes e torna coisa vã os juízes da terra. Verso 24. E não se plantam, nem se semeiam, nem se arraiga na terra o seu trono cortado. Você diz, não quero ser de Deus. Deus não está obrigado a te adular, não. Ele tem seu trono cortado daqui. O trono dele está ligado ao coração do eleito somente. Sopra sobre eles e secam-se, e um tufão como pragano os levará. Verso 25. A quem, pois, me farei semelhante? Ele desafia os seres humanos. Quem pode assemelhar-se a mim? Em outras palavras. Quem? Quem é o homem poderoso, peitudo, egocêntrico? A quem, pois, me farei semelhante? Para que ele seja semelhante, diz o santo. Aí ele chama, levantai o alto os vossos olhos, ao alto. Vede quem criou estas coisas, todo o universo, os astros, os planetas, os mundos. Hebreus 11 diz, pela fé Deus criou os mundos. Só planeta nós temos mais de 9, cada planeta é um mundo. Mundo da ciência A, da ciência B, da ciência C, há milhares de ciência. É mundo, Deus criou, quem criou não foi o homem, o cientista tal criou a ciência. Não, ele descobriu a ciência, o mundo que Deus criara. Ele criou os mundos. Se sabemos alguma bobaginha hoje, graças ao Criador que criou aquilo. Os homens cheios de egocentrismo ficam com o peito estufado. Eu formei na faculdade de medicina, eu sou o doutor fulano de tal. Você chega lá no consultório dele, chama ele pelo nome, ele quase se bate. Olha, dobra a língua, rapaz.
chame-me de doutor. Coisa boba. Coisa boba, porque ele descobriu o mundo da ciência, da anatomia. O mundinho pequenininho já fica todo pescoço erguido, porque descobriu a lei da ciência da anatomia, o estudo do ser humano. Já se torna vaidoso. Gente, quantos mundos Deus criou e continua tão humilde, tão humilde, tão humilde, que mora dentro do meu coração. O maior gesto de humildade desse grande Deus, que acabamos de ler, ele assenta sobre o globo da terra. O maior gesto de humildade dele é descer e se fazer homem, morar dentro do coração do homem, do pecador, da pecadora. Isto é que se faz o homem grande, é o quanto ele se torna humilde. Oh Deus, ajuda-nos. Vamos prosseguir aqui, Isaías 40, verso, agora qual? 26. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército. O exército de Deus não foi formado em nenhum quartel, não. O quartel é o próprio Deus que foi o comandante. Quem todas chamas pelo seu nome. Deus chama cada coisa pelo nome. Você chama-se pulga. Você chama-se rato. Ele sabe o nome e nunca esquece de cada coisa. Por causa de quê? Da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Aí vem em verso 27, ele chama a atenção do ego dos hebreus, que eram os primórdios criados na terra. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Se ele fosse escrever hoje, ele dizia, ó gentios, não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fadiga, não há esquadrinhação no seu entendimento? Ele dá força ao cansado, multiplica as forças que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, os mancebos certamente cairão. Mas, porém, todavia, os que esperam no Senhor, renovarão suas forças. Ô amado, você entrou aqui fraco? Seja renovado nesta noite. Tenha suas forças espirituais renovadas. Renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Descanse em Deus. Aleluia. Glória. Oh, irmão, nos últimos 7 anos, eu vou voltar agora para a mensagem, o selo de Deus, parágrafo 272. O profeta dizendo, nos últimos 7 anos, é a primeira vez que a bandeira judia tremula em 2000 anos sobre Jerusalém. Sim, 2500 anos, amém. Os judeus não se encontravam exatamente onde isto podia ser feito, mas ele disse, retenham, ó ditadores, porque eu tenho que marcar meus fiéis da terra. Aleluia. Aquela guerra mundial parou num 10º mês do ano, num 10º mês, mês de novembro, mês 11. Num 10º dia do mês, dia 11. Na 10ª hora do dia, 11 horas. Num 10º minuto da hora, para que o povo da hora 10ª pudesse vir. Quem é o povo da hora 10ª? Os gentios. Os gentios, nós da era de Laodiceia, que somos o povo da última era 10ª, a última era, para entrar no programa de Deus. Por que teve que ser tudo a hora 10º, 10º minuto, 10º dia, 10º? É para que o povo da hora 10ª pudesse entrar, que somos nós os gentios, entrar no plano da redenção.
Oh, amados, isso é motivo de orgulho, de alegria, de entusiasmo. Não é motivo de tristeza para um crente ao ler estas verdades. A tristeza tem que saltar de alegria. Que é isto? As guerras estão sendo travadas aqui, sendo travadas lá, sendo travadas aqui, sendo travadas lá, tentando. As bombas atômicas e tudo mais estão sendo fabricadas, mas eles não podem explodi-la. Eles não podem fazê-lo. O irmão Branda bate no púlpito várias vezes. Até que os judeus recebam uma visitação do batismo do Espírito Santo. O anjo disse lá em Apocalipse 7, verso 2: retenham isto, pare, até que meus fiéis da terra sejam marcados. A marca do eleito é o batismo do Espírito Santo, é a redenção. Aleluia. Está tudo prontinho lá, o cenário deles, os governantes, a Rússia. De vez em quando a Rússia desfila os seus foguetes, arsenais bélicos, coisa enorme. A coisa do norte, do Kim Jong-un, como é que chama? A Coreia do Norte, de vez em quando desfila seus foguetes para arrepiar o presidente Trump. Eles desfilam os seus arsenais atômicos, desfile, mostrando que a coisa está tudo prontinho. Aí eu pergunto, por que ainda vocês não explodiram o Kim Jong-un? Kim Jong-un quer ser o líder mundial. Mikhail Gorbachev, não, é o presidente da Rússia, como é que ele chama? Putin. Putin também tem uma sede de ser o líder mundial. Os arsenais dele, o irmão Brana chega a dizer, a ciência da Rússia está 5 anos mais adiantada que a ciência dos Estados Unidos em arsenais atômicos. Eles têm mais preparativo do que o próprio Estados Unidos. Mas por que ainda o Putin não apertou o dedo? O anjo forte, o controlador de todas as coisas, aquele que está sentado sobre o globo da terra, não liberou. Oh, glória a Deus. Irmãos amados, o bom é você saber que nós estamos sob a proteção deste anjo forte. Vale a pena ou não vale a pena ser crente? Se eu não fosse crente, eu ia batizar hoje à noite, bem aqui, ó. Ao escutar esse sermão, que o nosso Deus, o domínio dele é maior do que qualquer domínio de general, de presidente, de governador, de ditador. É verdade. Aleluia. Veja, retenho isto até que selemos os servos, não a noiva. Os gentios nunca foram servos. Nós, a noiva, os gentios, somos filhos e filhas. Esses são os servos, os judeus. Abraão, judeu, foi servo de Deus, aleluia. Agora nós encontramos milhões de judeus. Deus endureceu o coração de Faraó para impedi-los para a Palestina. Deus endureceu o coração de Hitler, o coração de Mussolini, o coração de Stalin. Ele está impelindo pela força para que a Palestina, não sabendo o que ele está fazendo, trabalhando diretamente nas mãos de Deus, pressionando para que os judeus voltem à sua pátria. Isso ele pregou ainda no ano 1959, os judeus estavam voltando pressionados. Deus fez os russos, os alemães e todos os líderes de nações da Europa e da América do Norte, América do Sul, assinar decreto que o lugar de judeu era na sua pátria, forçar eles a saírem de seus países. Deus estava por detrás daquela política, para cumprir-se a Bíblia, que eles teriam que tomar as asas de águia e voltar para a sua pátria. Foi decreto de cada país. Aqueles 144 mil se acharão lá. Hoje nós podemos dizer, já estão lá. E um desses dias, algum divino, santo e ungido profeta de Deus irá até lá com sinais e maravilha. Aqueles judeus dirão, é isto que estou esperando. Eu ouvi esses dias uma reportagem de um rabino barba branca dizendo, o Messias virá esse ano de 2020. Isso vale dizer que eles estão na maior expectativa da visitação desses 2 anjos de Apocalipse 11. O profeta disse, um desses dias, Deus enviará esses anjos de Apocalipse 11 a eles, e eles vão dizer, é isto que estávamos esperando. Amém.
Enquanto o mundo laodiceiano diz que a heresia é falsa, essa mensagem, os eleitos disseram: é isto que estávamos esperando. É isso. Oh, glória. E Deus batizará 144 mil judeus. E o arrebatamento virá, a era gentílica cessará, a bomba atômica explodirá e apanhará o mundo. E a igreja gentia será arrebatada para encontrar-se ali na presença de Deus. Quem são esses que vêm de grande tribulação? Lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Eles estão diante de Deus sem mácula. São as virgens nécias e os judeus. Agora, para encerrar, eu quero ler o parágrafo 293 da mensagem do selo de Deus. O profeta disse: um destes dias, o último sermão do Evangelho aqui para os gentios, ungido pelo Espírito Santo, será pregado. Um desses dias, a última arma disparará. Um desses dias, a última canção será cantada. Um destes dias, a última oração será feita. Um destes dias, as portas do tabernáculo serão fechadas pela última vez. Deus sim fechará pela última vez. A Bíblia será fechada no púlpito, e vocês se acharão na presença de Deus nos ares, no arrebatamento, para prestar contas pelo que ouviram nesta noite. E então, quando o grande livro for aberto lá pelo próprio Cordeiro, então, quando esta noite for tocada no gravador, então, veja, e como a canção diz: sublime graça com doce é. Um desses dias, a Bíblia será fechada, o último sermão será pregado, e nós bateremos asas e vamos embora daqui. Irmão Cícero, essa hora está chegando, irmão Cícero. É para esta hora que eu vivo. É para esta hora que eu vivo. Faz 48 anos que eu fui batizado nesta mensagem. E todos esses 48 anos é olhando para esta hora, a qual nós podemos ver agora face a face. Oh, não é motivo de tristeza, não é motivo de lágrima de tristeza, é motivo de lágrimas de alegria. De alegria. É hora de Maranata, irmão Érico. É hora do grande coroamento. Do grande coroamento. Ele virá nos ares a encontrar com a sua noiva. De novo, irmã, a marcha nupcial. Ele virá nos ares. 1 Tessalonicenses 4, verso 16. E ela será chamada, ela subirá nos corredores para a glória, sob o som da marcha nupcial, sob o som do Evangelho, sob o som da palavra, sob o som da mensagem do 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Nós desfilaremos nos corredores da glória, a encontrar o nosso noivo nos ares. Que desfile magnífico será. Que desfile. Sim, isto que é festa, irmão. Festa não é a festa do Rio de Janeiro, do carnaval. Isto é lambança, isso é podridão. Festa verdadeira é a festa do Evangelho. Será a festa nos ares, a encontrar com o Senhor e estarmos para sempre com Ele. Vamos para essa festa? Hoje estou convidado para uma festa lá no céu. Viu? Vamos para esta festa. Tem alguém aqui nesta noite que ouviu esse sermão e deseja entregar sua vida para Jesus nesta noite? Levante a sua mão, eu quero orar por você. Você deseja ser um cristão de hoje em diante, consertar sua vida e dizer de hoje em diante: eu quero estar sobre o governo desse grande e poderoso que governa todas as coisas. Eu quero deixar de estar sob o meu governo, eu quero entrar no governo de Deus. Quero ser um cristão.
Tem alguém aqui que desejou se tornar um cristão de hoje em diante? Levante sua mão, eu quero orar por você. Aleluia, não tem ninguém. Porém, pense nisto. Não dê sono para suas pálpebras enquanto tu não encontrar-te com Deus. Sem Deus você não tem segurança do seu amanhã. Sem Deus você não tem segurança do seu amanhã. Pense nisto. Você tem alguma enfermidade? Põe a mão aí onde está a enfermidade. Eu oro, Deus, eu repreendo essa dor. Eu repreendo esse demônio que enfermou esta pessoa, meu irmão ou minha irmã, aqui ou pela internet. Essa dor, essa infecção, essa enfermidade, em nome desse grande controlador, Jesus Cristo, saia desse corpo agora. Minha irmã seja curada, meu irmão seja curado. Sejam todos libertados desta enfermidade maligna. Em nome de Jesus, recobrem suas forças agora. Creia, creia, pelas pisaduras de Jesus você está curada, curado, em nome de Jesus. Creia, creia. Pastor Samuel, faz o encerramento. Aleluia. Amém. Vamos dizer graças a Deus. Graças a Deus por tantas palavras que tem nos ajudado, nos abençoado nesta noite.